Você já ouviu falar sobre o mistério de Deus? Este mistério esteve oculto aos homens e mulheres do Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, Deus revelou a seus apóstolos e profetas. Este mistério no Antigo Testamento são as duas casas de Israel. O que são as duas casas de Israel? As duas casas de Israel é o reino de Israel dividido. Deus dividiu o reino de Israel. Salomão era rei de Israel quando Deus prometeu punir Salomão, porque Salomão, ele edificou altares a deuses estranhos e ele também se envolveu com muitas mulheres. Então seu coração se corrompeu e Deus assim prometeu punir Salomão. Esta punição, que era dividir o reino, não recairia no reinado de Salomão, por amor a Davi, seu pai, mas recairia no filho de Salomão, Roboão. Na verdade, um reino dividido é muito ruim, porque perde hegemonia, perde território, perde súditos, perde impostos. Então, essa divisão traria danos muito constrangedor para o reinado de Salomão, que era um reinado extraordinário. Como se deu essa divisão? Israel tinha 12 tribos. Na verdade, o reino de Israel começou lá em Abraão. A promessa que Deus fez a Abraão, que através de Abraão a sua descendência seria poderosa na terra, que a descendência dele seria como a areia do mar que não se podia contar, como as estrelas do céu, e seria abençoada. E depois de Abraão veio Isaac, depois de Isaac, Jacó. E de Jacó, o nome dele foi mudado para Israel. E de Israel teve as 12 tribos. Nasceu as 12 tribos. E as 12 tribos são os 12 filhos de Jacó. Então, o reino foi dividido da seguinte forma. 2 tribos foi para Roboão, filho de Salomão, neto de Davi, da dinastia de Davi. Tribo de Judá e tribo de Benjamim. Então, ficou duas tribos, como cabeça, tribo de Judá. Ou seja, ficou como casa de Judá, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Daí que nasceu o povo judeu. O povo judeu não são as 12 tribos, como eu entendia antes, que talvez muita gente entendia dessa forma. Povo judeu saíram dessas 2 tribos que se formou a casa de Judá. O apóstolo Paulo era judeu, da tribo de Benjamim. Como a tribo de Benjamim se juntou à tribo de Judá e se tornaram casa de Judá com alguns levitas, então todos aqueles que vieram da tribo de Benjamim e da tribo de Judá, junto com alguns da tribo de Levi, tornaram casa de Judá. Esse povo, Deus não rejeitou. Esse povo também pecou, mas Deus não rejeitou por amor a Davi, porque através da casa de Judá viria o Messias, viria Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. As outras 10 tribos ficaram com Jeroboão. Jeroboão é um efraimita. Porque Deus escolheu como cabeça das 10 tribos Jeroboão, um efraimita? Não é por causa de Jeroboão, porque Jeroboão foi um rei ruim, perverso, idólatra. Todos os reis da casa de Israel, porque essas 10 tribos tornaram casa de Israel. Então todos os reis da casa de Israel eram idólatras, eram perversos aos olhos de Deus. Principalmente Acabe. Acabe foi o pior rei da casa de Israel, das 10 tribos de Israel. Então, por que ele escolheu logo um efraimita? Porque tem uma promessa. Porque tem algo profético muito importante aí que Deus fez a Jacó. Lá em Gênesis capítulo 48, todos nós conhecemos a história de José. Então, José ficou sabendo que seu pai estava muito doente, muito debilitado, já estava idoso, quase cego. Ele foi visitar seu pai. Quando chegou lá, José levou seus 2 filhos, Manassés e Efraim, que nasceram no Egito. Jacó pegou os 2 filhos de José para si,
separou para si, olha, agora eles são os meus 2 filhos. Embora os 2 filhos de José fossem neto de Jacó, mas ele adotou eles como filhos. Olha só que coisa interessante, adotou como os filhos. E Jacó foi dar a bênção da primogenitura. A bênção da primogenitura é sempre o primeiro filho. O primeiro filho de José era Manassés e o segundo filho Efraim. Só que uma coisa muito interessante aconteceu. José estava de frente para Jacó. Então, José pegou Manassés, seu primogênito, porque a bênção da primogenitura era com a mão direita. Então, José pegou Manassés do seu lado esquerdo, como ele estava de frente, na mão direita de Jacó, e Efraim do seu lado direito de José, mas com a mão esquerda de Jacó. Só que quando Jacó foi dar a bênção da primogenitura, o que ele fez em Gênesis 48? Ele cruzou as mãos. O que significaria isso? É que agora a bênção da primogenitura recairia sobre a vida de Efraim. Efraim agora se tornaria o primogênito e Manassés o filho mais novo. José foi falar para Jacó, pai, tá errado, o mais velho é Manassés e não Efraim. E Jacó falou assim, não, meu filho, eu sei, Manassés será o pai de uma nação, mas Efraim será pai de várias nações. Ele será semente, ele será multiplicação. Ou seja, Efraim representa povo gentio, representa nações, representa frutificar. Então, Efraim seria multiplicação de peixes em multidão na face da terra. Isso a gente lembra da pesca maravilhosa, quando o apóstolo Pedro foi pescar peixes e Jesus falou para ele, agora você não é mais pescador de peixes, sim pescador de homens. Então esse texto está se referindo a Efraim, porque Efraim seria o quê? O significado de Efraim seria o quê? Multidões, nações, multiplicação, sementes ao meio da terra. Então Deus enviou as 10 tribos para as nações, jogando as 10 tribos para as nações como se fosse semente, porque Jesus Cristo viria para resgatar as 12 tribos de Israel. Então, as 2 casas de Israel são casa de Judá, povo judeu, casa de Israel, povo gentio. Aí que entra o mistério de Deus. Aí que entra o grande mistério a qual o apóstolo Paulo fala no capítulo 2 de Efésios, capítulo 2 e no capítulo 3. Judeus e gentios unidos a um só cabeça, que é Cristo Jesus. Ou seja, Israel são judeus e gentios. Eu quero ler com vocês em Oséias. Oséias é a restauração das 2 casas, unidos a um só homem. Esse mistério é fazer um homem só, um novo homem. Que novo homem é esse? Cristo Jesus. Cabeça, Jesus, Cristo, e seu corpo, judeus e gentios. Por isso que eu falei da festa dos Pentecostes. Festa dos Pentecostes são os 2 pães. Os pães, que um representa judeus e outro representa povos gentios. O derramar do Espírito Santo no dia de Pentecostes é a união, é a junção das 2 casas ao cabeça, Jesus Cristo.